Boa noite, queridos e amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para que possamos juntos realizarmos mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje a nossa dedicação será voltada ao Salmo de número 35. Mas antes de a gente conversar um pouco sobre o Salmo, de eu fazer aquelas preliminares, né? Eu gostaria muito de que os irmãos pudessem lembrar da nossa nação, né? A gente está aqui num feriado do dia 7 de setembro e parece que a gente não tem muita coisa a comemorar. Então, vamos colocar diante de Deus o nosso país, colocar diante de Deus os governantes, colocar diante de Deus as causas que têm sido levantadas contra a ética e a moral, né? Colocar diante de Deus aquilo que tem sido feito também voltado contra a própria igreja. Não vamos nos esquecer, né, meus irmãos, que vivemos num contexto espiritual e que devemos rogar a Deus em favor, sim, do nosso país, tá? Uma outra coisa que é importante também, demais para nós que somos da Igreja Presbiteriana de Jacareí, é que ontem a igreja completou 54 anos de organizada, de igreja organizada. Ela já existia até antes disto, mas no dia 6 de setembro de 1969, a Igreja Presbiteriana de Jacareí foi organizada. E desde lá até aqui, a igreja tem perseverado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que Jesus falou tem se cumprido. As portas do inferno não têm prevalecido. E a igreja resoluta avança para a glória do nome do Senhor. Que coisa boa, né? Estou feliz, muito feliz por isso. Sou feliz em fazer parte dessa tão amada e querida igreja. Eu sei que existem irmãos na igreja que têm uma vida inteira nesse processo aí da Igreja Presbiteriana de Jacareí. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, que têm dedicado aí a sua história, à história da Igreja Presbiteriana de Jacareí. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Mas sem mais delongas, né, meus irmãos? Vamos ao Salmo de número 35. Eu só quero antecipar que esse é um salmo um pouco mais longo. É um salmo de 28 versos. Sendo um salmo de 28 versos, meus irmãos, eu acho que é interessante fazer só uma leitura. Vou fazer essa leitura de uma maneira pausada, para que cada palavra possa ser degustada por nós e que, ao término dessa leitura, a gente tenha um momento ali de olharmos, fecharmos os nossos olhos, olharmos para dentro de si e observarmos quais são as palavras ou temas do Salmo que Deus tem falado em especial ao nosso coração, tá? É um exercício. Esse exercício é chamado de ruminácio, que é como se estivéssemos mastigando ali, ruminando a palavra, e essa palavra fosse trazendo ao nosso coração algo de especial da parte de Deus, tá? Vamos, enfim, até o texto das Escrituras, do Salmo de número 35. Esse salmo é atribuído a Davi, como temos nas nossas Bíblias Almeida Revista e Atualizada, e nessa versão ela tem por título Castigo dos Adversários. Vamos fazer a leitura? Vamos juntos? Salmo de número 35. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame
os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para minha alma. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. E a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, os abjetos que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas, como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles. Dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra a minha boca e dizem: pegamos, pegamos. Vimo-lo como os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia.
Amados irmãos, queridos, a gente tem aqui um salmo que é um salmo de Davi, não é? É um salmo voltado a uma situação difícil, tem esse contexto por trás. Esse salmo tem algumas características, não é? A gente não vai falar delas agora, mas a gente vai tentar buscar um contexto da história de Davi. E a gente vai perceber que não existe um contexto específico da história de Davi em que a gente possa atribuir esse salmo. O fato é que temos algumas características no salmo que podem nos levar a entender que esse salmo esteja dentro daquele contexto de perseguição, quando o seu próprio povo foi cooptado por Absalão, seu filho, para perseguirem a Davi. Porque em alguns momentos ele fala que orou por algumas dessas pessoas, que chegou até mesmo a jejuar por elas. E isso se encaixaria muito bem a esse contexto, não é? Esse salmo, ele é um salmo que inicia no livro dos Salmos as orações que são chamadas de orações imprecatórias. Então esse salmo é considerado assim um salmo imprecatório, ou seja, o salmista clama pela justiça divina. Isso tem causado polêmica durante muito tempo, né? Por quê? Como assim? O salmo pede, e está claro ali, que ele reclama vingança a Deus. E ele reclama vingança por conta dos seus inimigos, né? Por conta do que eles têm aprontado. E ele detalha algumas das questões dessa vingança. E isso pode, né? Alguém pode perguntar, está dentro da regra do jogo? A gente pode fazer esse tipo de orações? É esse o questionamento que tem sido feito. Eu vou trazer aqui algumas palavras que são importantes para se entender os salmos imprecatórios. Primeiro, que eles são orações. Eles são orações. Se a gente não observa isso, as coisas podem se complicar. Eles são orações, eles não são aqui um plano de vingança que o salmista está elaborando na sua cabeça para ele próprio realizar. Não são, tá? Não são. São orações, meus irmãos. Que fique claro isso. Então a gente pode orar pedindo que Deus seja o nosso vingador. No sentido amplo, sim. No sentido amplo, sim. E eu vou tentar explicar isso da seguinte forma. Esses salmos aqui, eles prenunciam o juízo final. Eles são salmos que prenunciam o juízo final de Deus. Escutem o que eu vou falar. Assim como a graça de Deus está sendo revelada do Gênesis até o Apocalipse, o juízo de Deus também está sendo revelado. Está sendo revelado em paralelo. Porque mesmo Deus sendo um Deus gracioso, amados irmãos, Deus continua sendo um Deus justo. Tá? Então, os salmos precatórios são, sim, escritura revelada, como nós cremos na nossa confissão de fé, no seu primeiro artigo, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são palavra de Deus e nossa regra de fé e prática. Então, eles servem para que a nossa fé ela seja robustecida, para que a revelação de quem Deus é possa ser mais clara para nós, para que aquilo que se refere à nossa salvação esteja desenhado de uma tal forma que reconheçamos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, como o ungido, o Messias, que veio e se ofereceu em sacrifício para todos aqueles que vão herdar a salvação. Então a gente tem essa condição inicial que é importante de se entender, tá? O que acontece assim? As pessoas que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, como os liberais, e algumas das pessoas que são neo-ortodoxos, que creem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus, vão dizer que esses salmos aí são meras representações do próprio sentimento do salmista. E que, sendo assim, não dá para levar isso a cabo.
Então, não pensamos assim, viu, meus irmãos? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso está no nosso símbolo de fé. A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente entende que esse salmo é um salmo inspirado por Deus, tá? Para vocês terem uma noção, assim, na Igreja Católica Apostólica Romana, eles utilizam um livro de orações com os salmos, que é utilizado em vários contextos, tá? E nesse livro chamado Liturgia das Horas, que tem os salmos para serem lidos, cantados e orados, irmãos, alguns trechos desse salmo foram retirados. Se você for ver, tem alguns salmos que foram retirados inteiro da Bíblia. Foram arrancadas as folhas para a liturgia das horas. Eles entenderam que esse salmo não dá para ser usado de forma alguma nessa liturgia, que são os salmos 59, o salmo 83, o salmo 109, foram tirados. Não pensamos assim, tá? Que isso fique claro. Vamos para a estrutura desse salmo. O que a gente tem aí? Primeiro, a gente tem que esse salmo tem 3 partes. E cada parte desse salmo, ao final, tem um louvor, tá? A primeira parte, que é que vai do verso 1 ao verso 10, ela fala das tramas dos inimigos. E o louvor está aí no verso 9 e 10, tá? Você vê aí na sua Bíblia, você vai ver exatamente isso. A segunda parte é a parte que fala dos ataques dos inimigos. Davi está falando dos ataques do inimigo e vai do verso 11 até o verso 18. O louvor vai estar aí no verso 18, tá? E a gente tem uma terceira parte que fala da alegria que os inimigos têm em fazer o mal contra o salmista. E o louvor, ela está aí do verso 19, né, até o verso 28, e o louvor está no verso 28. Então, essa é a estrutura desse salmo. Quando você vai para esse salmo assim e você medita, você observa claramente que Davi, ele não está querendo fazer vingança com as próprias mãos, meus irmãos. Não está. Está claro isso para Davi. Ele diz até que demonstrava apreço por essas pessoas em algum momento, em alguma ocasião. A gente não tem aqui Davi dizendo assim, olha, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo com aquele outro. Eu vou fazer algo de ruim porque eles estão fazendo coisas ruins comigo. No momento algum, a gente tem isso no Salmo, tá? O salmista se dirige a Deus. Porque ele sabe que a justiça de Deus é uma justiça perfeita. Ele sabe. O que a gente pode pensar, meus irmãos? Quando a gente vê o mal imperando à nossa volta. A gente está num momento aí de reflexão sobre a nossa nação, né? Passaram-se aí 6 meses de um novo governante e a coisa está indo de mal a pior, né? Nos vários contextos, no contexto econômico, no próprio contexto político, parece que os conchavos estão cada vez mais descarados. Não é que eles nunca aconteceram, não, sempre aconteceram. Tá? Eu não acredito em que existe um governo absolutamente isento, não, porque eles sempre aconteceram. A gente vê aí que as questões do direito estão sendo tratadas sob uma perspectiva de vingança. É isso que a gente tem visto. Então o que a gente deve fazer? Como povo de Deus, meus irmãos, a gente deve buscar a Deus, buscar a resposta em Deus, buscar que Deus tome uma ação. Rogarmos a Deus que a sua ação seja uma ação justa, de juízo contra a impiedade. Então quer dizer que se a gente fizer isso, isso imediatamente vai acontecer e vai ser uma libertação. Não, meus irmãos, não necessariamente. Isso vai acontecer imediatamente. Mas isso em algum momento vai acontecer, nem que seja no juízo final. Isso vai acontecer. O fato é que Deus é um Deus justo. A gente não pode esquecer disso. Se fala muito da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Mas a gente não pode esquecer que esses atributos de Deus, eles não negam os outros atributos que lhes são inerentes. Como a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade. Esses atributos também estão juntos.
Não podemos relacionar assim os atributos de Deus fazendo essa distinção como se Deus fosse um Deus fragmentado. Não, Deus é um Deus que a sua bondade é uma bondade santa, por exemplo, que a sua justiça é uma justiça amorosa, que o seu amor é um amor justo. Entendeu? Os atributos estão todos ligados, são todos relacionados uns aos outros. E Deus é fato, ele não se compraz com a injustiça. Deus não tem prazer nisso. E ele age de maneira pedagógica para mostrar que ele é Deus e que ele tem observado a maldade dos homens. Tá? Mas vamos lá. Ele começa a dizer o seguinte, né? Está aí no primeiro verso do Salmo, está aí. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. E aí ele continua dizendo, embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou tua salvação. O que a gente tem aqui é uma oração de petição de Davi. Está claro, né? Que é uma oração, Davi está se dirigindo a Deus e pedindo, Senhor, olha, eu quero te pedir, luta contra aqueles que lutam contra mim. E a associação que o salmista faz é de Deus se levantando como alguém, como um general de um exército, né? Para contender contra aqueles que lutam contra ele. Irmãos, há situações na nossa vida que a gente se encontra muito consciente disso, né? Que as nossas forças, a nossa capacidade de resolver essa situação, essa dificuldade, essa luta que nós temos passado e enfrentado, não dá conta. A gente sabe. A gente sabe. E o que a gente faz? A gente busca quem é mais forte que a gente. A gente se volta a Deus. A gente clama que Ele intervenha em nosso favor. Que Ele possa contender contra aqueles que estão se voltando contra nós. Que Ele possa vir em nosso socorro. Que possamos ouvir dele. Eu sou a tua salvação. Que isso nunca possa sair da nossa mente, meus irmãos. Para que a gente não venha a querer tomar decisões precipitadas. Para que a gente não venha a agir conforme a lógica meramente humana das coisas. A lógica do bateu levou, sabe? A lógica que é a de praticar o mal com quem pratica mal contra nós. A lógica da vingança. Não podemos agir, meus irmãos, com base nessa lógica. A nossa lógica é a lógica de perdoar, realmente, como Jesus Cristo nos ensinou. É a lógica do perdão. Mas a gente pode, sim, orar, pedir que Deus nos faça justiça. E o salmista fez isso. E ele faz aqui uma oração contra os inimigos. Observe aí a partir do verso 4, ele diz assim, sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. E ele continua, sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. E ele diz no verso 6, torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Qual é a imagem aqui, meus irmãos? É que o salmista está sendo acuado. E eles estão prestes a pegar ele. Então eles estão tramando coisas e cada vez mais acuando o salmista. Colocando ele num lugar em que ele não tenha mais como escapar. Entendeu? E qual é a oração dele? Senhor, por favor, que esses inimigos sejam confundidos. Que eles sejam confundidos. Que eles me busquem um lugar e não encontrem. Que eles achem que eu estou em alguma situação que eu não estou. Que eles retrocedam envergonhados, percebendo que eles perseguiram em vão a mim. Que eles não encontraram o que eles procuraram. Mas não só isso, Senhor.
que eles possam ser impelidos, que eles possam ser levados para longe da minha presença como o vento. E que isso seja feito, Senhor, por tua obra, por ação tua contra eles. A gente já viu isso, que o anjo do Senhor é uma representação do próprio Deus, né? E aí ele diz assim, que o caminho deles se torne tenebroso e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Aí ele faz um fechamento, como se ele dissesse assim, que eles fiquem patinando, eles não saiam do canto, e eles não consigam enxergar nada ao meu respeito, e que eles percebam que o que está acontecendo com eles é porque o Senhor tem os perseguido e não tem deixado que eles se aproximem de mim. Essa é a oração do salmista, sabe? Isso a gente pode orar também, meus irmãos, nesse sentido, do preceito que está aqui exposto, né? E que se a gente está vivendo uma situação, por exemplo, de perseguição no trabalho, em que a pessoa fica buscando no trabalho alguma situação ou ocasião para poder nos desmerecer, nos destratar, etc., a gente pode orar, Senhor, que essa pessoa não consiga fazer isso. Que ela busque a ocasião, mas não encontre. Ajuda-me a dar bom testemunho, a ponto de que essa pessoa, quando busca ocasiões, ela, ao invés de encontrar aquilo que ela deseja contra mim, ela encontre a ti, Senhor. É isso, meus irmãos. A gente precisa ter essa consciência, né, de que a nossa vida é uma vida que deve espelhar a glória de Deus. Para que as pessoas que não conhecem a Deus, elas possam conhecê-lo. Mas não para por aí. O que é que ele vai falar aqui? Sobre o comportamento do inimigo. Aqui no verso 7, olha aí. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. O que é que Davi está dizendo aqui, meus irmãos? Com muita clareza, ele está dizendo assim, que os inimigos, eles não têm motivo de perseguir ele. Não tem motivos. Não há nada que justifique o que eles estão fazendo contra o salmista Davi. E aí se encaixa muito, né, naquele episódio do Absalão, que ele junta pessoas ali do reino para perseguir Davi. E Davi sempre buscou o bem, né, para o seu povo. E nessa situação ele justifica isso, que os inimigos que estão buscando persegui-lo são pessoas que Davi não fez nada contra eles, que justificasse esse tipo de perseguição. Irmãos, a gente precisa tomar consciência que isso faz parte da vida. Não é? Isso faz parte da vida. Às vezes a gente passa por situações em que não existe justificativa aparente para o que a gente está sofrendo, às vezes na mão de uma pessoa. Tá? Não existe uma justificativa aparente. Mas a gente percebe que a gente está sendo, de alguma forma, destratado, a gente está sendo colocado de lado por uma liderança de trabalho, etc. Por quê? Não há uma causa aparente, não há algo que se justifique. E aí o salmista, ele diz que é isso que acontecia com a vida dele. É isso que acontecia com a vida dele. Não há uma justificativa aparente ao que está acontecendo. E no verso 8, ele faz aqui uma oração, né? É uma oração contra o inimigo. Está claro aqui. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar. E prenda-nos os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. O que é que ele está falando aqui? Que aquilo que ele trama contra mim se volte contra ele. Sabe aquela frase? Que ele beba do seu próprio veneno. Que ele beba do seu próprio veneno. Ele quis me envenenar, mas que ele beba do seu próprio veneno. Isso é uma consequência lógica, viu, meus irmãos? É uma relação causa e efeito. Quem pratica o mal acaba sofrendo com o mal que pratica. Quem com a espada fere, com a espada acaba sendo ferido.
Então, o salmista está trazendo aqui algo que está dentro de um contexto lógico da própria justiça. É algo que acontece e deveria deixar os nossos corações em paz, porque a pessoa que pratica o mal, ela, uma hora, a máscara cai. Ela sofre com esse mal que ela tem praticado. Vou dar um exemplo. Pessoas que vivem falando mal da vida dos outros, por exemplo. Vive falando mal, vive falando mal. Vai chegar um momento que todo mundo vai perceber que ela é uma pessoa que não é confiável. E ninguém vai mais, quer dizer, vai existir sempre alguém que vai dar ouvidos, né? Mas assim, as pessoas, boa parte delas não vão dar mais ouvidos, vão saber quem é aquela pessoa, porque ela vive falando mal da vida dos outros. Tem gente que vive fazendo confusão. Onde chega faz confusão. Então o que acontece? Ele pode sair de um ambiente para outro querendo justificar que ele está de alguma forma sofrendo com alguma coisa, mas que com o convívio vai se percebendo que ele é uma pessoa que causa confusão. O mal, meus irmãos, que a gente faz tem consequências sobre a nossa própria vida. Então a oração de Davi é para que aqueles que perseguem a ele sem causa possam sofrer as próprias consequências daquilo que eles desejam a Davi. Essa a oração que ele faz aqui. E aí a gente vai chegar no louvor da primeira parte, tá? Que são os versos 9 e 10. Veja o que ele diz assim: e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. O que ele está dizendo aqui? Que ele sabe que no final das contas Deus contenderá contra o seu inimigo, contra aqueles que contendem contra ele. Que no fim das contas o coração dele vai se regozijar, vai se alegrar no livramento que o Senhor lhe concedeu, porque não há Deus como nosso Deus. É isso que o salmista está dizendo aqui. Não há. Porque ele livra aquele que é mais fraco daquele que é mais forte. Ele livra o necessitado daqueles que são os seus extorsionários, daqueles que extorquem o miserável, né? Aquele que extorquem o aflito e o necessitado. O que é extorsão, meus irmãos? É você obrigar uma pessoa a fazer algo sob ameaça. Entenderam? Então Deus protege-nos, Deus nos livra. Essa é a conclusão de Davi em seu louvor. E essa deve ser a nossa conclusão também. Mas ele continua. Temos aqui o início da parte 2, né? Que vai aí do verso 11 ao verso 18. E ele começa essa parte não mais com uma oração de petição, porque ele já fez lá no início. E fez também aí ao fim. Ele começa falando do comportamento dos inimigos. Observe aí, a partir do verso 11, né? A partir do verso 11. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Ele está dizendo aí, nesses 2 primeiros versos, ele está dizendo assim: eles falam coisas para mim que eu não faço nem ideia do que eles estão falando. Eles me acusam de coisas que eu não sei o que eles estão me acusando. Não faz sentido o que eles estão fazendo comigo. Não faz sentido. São acusações falsas. E quando a gente lembra dessa situação de acusações falsas, meus irmãos, a gente lembra daquilo que aconteceu com Jesus Cristo, né? Em que os religiosos da sua época pagaram pessoas para dar falso testemunho de Jesus, para que Jesus pudesse ser condenado. Observe, meus irmãos, que isso é um comportamento que é um comportamento comum ao ser humano, de inventar mentiras, de acusar as outras pessoas sem que haja provas disso, de levantar falsas testemunhas. E ele diz: pagam-me o mal pelo bem. Ou seja, eu não tenho nada que eu fiz contra elas para que elas pudessem agir assim contra mim.
E ele diz: o que é desolação para a minha alma? Aí está clara a humanidade do salmista. Ele está dizendo: eu me afeto com essas coisas. Eu me afeto com isso. Irmãos, quem vive uma situação assim de perseguição, quem vive uma situação em que ele é caluniado, quem vive uma situação em que ele passa a ser representado pela comunidade, pelas pessoas, por algo que ele não fez, por conta de uma difamação, sofre, meus irmãos, sofre. A alma se angustia, especialmente se você percebe que as pessoas que você vê caluniando, tratando a você de uma forma irreal, são pessoas que você nunca fez mal para elas, que não teria motivos para ela agir dessa maneira contra você. Então isso aqui está o lado humano do salmista. E agora ele vai fazer uma comparação. Ele vai comparar assim, o comportamento dele com o comportamento dos ímpios, tá? A primeira parte dessa comparação, ele compara o dele com os ímpios. E na segunda parte, ele compara o dos inimigos com o dele. A primeira parte vai do verso 11 e 12, né, que a gente viu aqui. E a segunda parte, no verso 13 e 14, que é o que a gente vai ver aqui. Que ele vai comparar agora o comportamento dos inimigos em relação ao comportamento dele. Observe que ele vai dizer assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Ele está comparando o quê? A atitude dele, tá? Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. E aí ele diz aqui no verso 15: quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, os abjetos, os que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Que coisa, né? Como vis bufões em festins rangiam contra mim os dentes. Irmãos, essas comparações aí dão uma demonstração daquilo que ele já havia dito, né? Que eles fazem mal para eles sem que ele tivesse feito mal para eles. Está claro aqui no texto. E ele diz assim, que ele chegou a orar quando um desses, ou alguns desses que os perseguiam no momento, estavam enfermos no passado, ele chegou a orar, ele chegou até a jejuar por eles, em favor deles. Ele tratava essas pessoas como se fossem amigos, como se fossem pessoas próximas. E ele chegava a prantear como quem pranteia o luto da sua própria mãe. Mas quando ele tropeçou, quando Davi tropeçou, esse povo se voltou contra ele. Então dá uma noção que pode ser o tropeço em relação ao pecado que ele cometeu, com Batseba, né? Mas pode ser o tropeço do enfraquecimento também do seu reinado, quando Absalão se voltou contra ele, com pessoas do seu próprio reino, tá? E aí ele vai dizer, quando isso aconteceu, aí é que eu descobri quem era esse povo. Eles eram pessoas abjetas. Eles me dilaceravam sem tréguas. Eles agiam como vis bufões em festins, como pessoas que estavam ali fazendo chacota do rei e rangiam contra ele os dentes. Tinham raiva e ódio, e isso transparecia. O ódio contra Davi. Meus irmãos, vejam só, isso acontece conosco também. Alguém já disse que a gente conhece as pessoas quando a gente passa por uma situação de dificuldade, né? Quando está tudo bem, a gente não sabe muito bem quem é os amigos, quem são aqueles que estão ao nosso lado, de fato. Mas quando acontece de passarmos e enfrentarmos alguma dificuldade, os amigos, sim, eles se desaparecem. Esses se revelam, meus irmãos, como também os inimigos se revelam. Aqueles que estavam conosco parecia amigo, mas não era amigo, entendeu? O que é que eu penso com isso, meus irmãos? Que até mesmo as situações de dificuldade, elas servem para que a gente possa ir fazer uma peneira
de quem são realmente as pessoas que estão ao nosso lado. Para que a gente possa, não é tratar essas pessoas mal, entendeu? Mas para que a gente possa, num momento de mais intimidade, buscar pessoas que queiram o nosso bem para estar conosco. Não pessoas que a história demonstrou que elas só nos buscam por algum tipo de interesse. A Bíblia nos ensina também coisas assim desse jeito. Não é que a gente deve destratar as pessoas porque elas fazem isso, não, porque a gente sabe que o ser humano é um ser caído, que ele tensiona sempre os seus comportamentos na direção do pecado, né? Mas, e que essas pessoas até podem mudar ao longo da história, mas que isso revela quem são as pessoas, revela, meus irmãos. Não tenha dúvida disso. Então, o Salmo agora entra no momento em que o salmista, no verso 17, faz uma oração por misericórdia de Deus. Ele diz assim: até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Senhor, me ajuda para que eu possa sobreviver. Vem, Senhor, não te demoras. Eu estou fazendo a ti um pedido com urgência. Isso acontece conosco também, tá, meus irmãos? Há situações em que a gente se volta para Deus e a gente não consegue elaborar uma oração assim muito extensa, não. A gente já vai direto ao ponto. Senhor, vem em meu favor, socorre-me, Senhor. Ajuda-me, ó Deus. Eu me lembrei daquele momento dos discípulos que estavam com Jesus no barco, né? Fazendo aquela travessia no Mar da Galileia até Gerasa, quando veio aquela tempestade. E Jesus dormia no barco. E os discípulos disseram: não se te dá que morramos, Senhor. São orações, meus irmãos, que embora sejam orações que demonstrem um pouco a nossa ansiedade, a nossa pouca fé, mas são orações que Deus ouve, tá? Que Deus escuta. Porque são orações direcionadas à pessoa certa. São orações direcionadas àquele que tem o poder de resolver aquilo que não podemos. Temos que lembrar sempre disso, que Deus é todo poderoso, meus irmãos. Que Deus tem poder de resolver e de militar em nosso favor, de lutar as nossas lutas, de resolver as nossas causas. E no versículo 18, encerra com louvor essa segunda parte, dizendo assim: dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. E a multidão poderosa aqui ele está falando daqueles que servem a Deus, né? Porque é uma multidão envolvida no meio daquele que é poderoso, que é Deus. E ele vai dizer que em função do livramento que Deus o concederá pela certeza e confiança que ele tem, ele dará louvor. Uma coisa que eu sinto falta, viu, meus irmãos, e eu digo isso, é de cultos em ação de graça. Eu tenho visto muito pouco ultimamente pessoas dizendo assim: vamos fazer um culto de ação de graças. Queria fazer um culto de ação de graças na minha casa. Lá na congregação a gente tem um exemplo do irmão Carlos, né? Que nos chamou para fazer um culto de ação de graças na casa dele. Então, vamos buscar, irmãos, essa tão boa tradição da igreja de separarmos, reservarmos um momento para que, junto com a congregação, possamos dar graças a Deus por alguma coisa que Ele nos fez. Tá? Vamos retomar essa boa tradição da igreja, né? Da igreja evangélica. Vamos fazer isso. E aí ele continua agora com a parte 3, que é a última parte do Salmo, tá? Que vai aí do verso 19 até o verso 28. E é uma parte que o salmista fala da alegria que os inimigos dele têm em fazer o mal. Eles exultam com as suas ações malignas. Eles têm prazer em fazer a maldade, é o que o salmista vai dizer. Vamos lá.
a partir do verso 19, diz assim: não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Ele está falando ainda em oração, tá? É uma oração. Ele rogou ali a misericórdia de Deus e nessa mesma oração ele vai falar das intenções malignas desses inimigos. Ele diz assim: não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisque os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra minha boca e dizem: pegamos, pegamos. Vimos-lo com os nossos próprios olhos. O salmista está dizendo assim, em oração a Deus. Ele ainda continua em oração a Deus, a dizer assim: Senhor, eles riem de mim. Eles riem das maldades que eles tramam contra mim. Eles ficam maquinando de tal forma que eles ensaiam o momento em que eles vão me pegar. Eles ensaiam isso. E como vão festejar esse momento que eles vão me pegar. Que perseguição, hein, meus irmãos? O salmista estava sofrendo. E ele chegou a presenciar isso com os próprios olhos. Ele chegou a ver, talvez ali, de maneira escondida, ele observou o que os inimigos estavam falando, ou alguém viu e contou a Davi. Mas isso ele percebeu, que os inimigos eles tinham essa intenção maligna contra ele. E nessa intenção maligna que eles tinham contra Davi, eles sentiam prazer. Eles riam, eles tinham alegria. E essa alegria não vem de Deus, meus irmãos, de forma alguma. Não tem nada a ver com a alegria procedente do trono da graça de Jesus Cristo. Essa é uma alegria que sente prazer naquilo que é mal. É uma distorção diabólica da alegria. É uma distorção diabólica. Sabe uma coisa assim que revela um pouco essa falsa alegria, essa distorção da alegria? São a sátira e o sarcasmo. A ironia, às vezes, também. Nem sempre, mas o sarcasmo, sim. O sarcasmo revela muito essa falsa alegria. A pessoa sente prazer em trazer uma distorção de um determinado comportamento do outro, sabe? É horrível isso, mas isso acontece. Ou seja, somos capazes de pegar um sentimento, uma emoção e distorcermos ela por conta do nosso pecado. E usarmos essa emoção distorcida para que possamos sentir prazer com o mal. É o que Davi está trazendo aqui. E aí ele continua, né, fazendo uma oração pela providência divina. Está no verso 22 até o verso 27. Diz assim: Tu, Senhor, os viste. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor meu Deus, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexames que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e de ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam para sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Fica claro, né, meus irmãos, que ele roga a providência divina, ele pede que Deus se levante, porque não só foi ele que viu o que eles estão fazendo, mas Deus vê. Deus vê. É como se o salmista estivesse dizendo a Deus assim em oração: Senhor, aquilo que eu vi ou que alguém me disse, tu viste também. Tu sabes que eles estão fazendo isso. Então, vem, Senhor, e faz-me justiça. Julga-me segundo a tua justiça. Não permitam que eles fiquem fazendo esse tipo de distorção. Que eles possam se alegrar com a maldade que eles querem realizar contra mim. Que eles possam se alegrar com o desejo maligno do coração deles de me destruir. Então, Senhor, vem
E faz o oposto, faz com que eles, ao invés de se alegrarem, eles fiquem envergonhados. Eles fiquem cobertos de vexame. Que eles possam se cobrir de ignomínia. Mas que o contrário disso, Senhor, aqueles que querem, que desejam, que têm prazer na minha retidão, esses possam cantar de júbilo. Aqueles que têm prazer em que eu leve uma vida que seja agradável a Ti, Senhor, estes possam cantar de júbilo. Porque eles se comprazem na prosperidade do Teu servo. Ele está falando dele próprio. E na prosperidade aqui, não entenda que é prosperidade financeira, apenas e exclusivamente. Não está falando disso aqui, tá, meus irmãos? O que ele está falando aqui é da prosperidade da vida de santidade, da piedade dele em andar com o Senhor. Então, o salmista Davi apela a Deus para que isso aconteça. Que esses inimigos não se alegrem com a maldade que eles têm a realizar contra Davi, mas que os verdadeiros amigos de Davi possam se alegrar e cantar de júbilo, percebendo que Deus assim se alegra também com aqueles que buscam viver uma vida de santidade, de piedade. E era o que Davi colocava aqui, né? O Salmo, meus irmãos, encerra com louvor, está aí no verso 28. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Não poderia acabar melhor, né? A certeza de que Davi tinha a certeza de que Deus agiria em seu favor. E que no fim das contas, isso terminaria com o louvor. Terminaria com o louvor ao nome do Senhor, o Deus que lhe protege contra aqueles que lhe perseguiam, que tramavam maldades contra ele, que planejavam ataques contra Davi, que celebravam até de forma antecipatória a vitória contra Davi, mas que Deus daria a Davi sim o livramento e que ele louvaria ao Senhor. Que esse possa também ser o sentimento que ocupe o nosso coração. Nunca, meus irmãos, o nosso sentimento deve ser um sentimento de vingança, porque a vingança não nos cabe. A vingança cabe a Deus. Mas que o sentimento que possa findar o nosso coração, mesmo quando orarmos a Deus, suplicando pela sua justiça, seja um sentimento de que possamos louvar a Deus pelos seus feitos justos. Que isso tome o nosso coração, né? O louvor a Deus. E que qualquer ocasião que estejamos vivendo, que estejamos passando, lembremos que possamos confiar nele. Que Deus ele dá o pago aos soberbos. Deus ele faz justiça em favor dos seus. E se isso não acontecer assim de maneira visível no decorrer dessa existência, a gente sabe que existe um juízo final em que o Senhor julgará a todos, aos vivos e os mortos, né? Mas que aqueles que estão debaixo da graça de Jesus Cristo já estão julgados porque Deus os julga com base na justiça do seu Filho, que é Jesus Cristo. E uma vez que o seu Filho completou com perfeição toda a obra que ele se propôs a fazer para a nossa salvação, a justiça dele é atribuída a nós, que somos crentes em sua pessoa. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos acompanhe nessa trajetória, né, daqui da existência, enquanto vivemos situações de dificuldade e até mesmo de perseguição, para que a gente lembre que a gente possa contar sempre com o Senhor. Vamos orar a Deus? Santo Deus e Pai eterno, nós queremos te agradecer por esse momento, pela tua palavra. Queremos te dar graças, Senhor, por percebermos que tu és um Deus justo. Percebemos que a nossa própria justiça não produz a tua justiça, mas que devemos recorrer a ti e não fazermos vingança com as próprias mãos, quando nos sentimos acuados diante do mal que nos assola. Queremos te rogar, Senhor, que tu possas trazer ao nosso coração sempre uma intenção de te buscar, seja qual for a circunstância que estejamos vivendo, para que ao fim das contas, Senhor, possamos louvar e engrandecer sempre o teu nome.
Essa é a nossa oração aqui, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, tenham todos uma boa noite. Aqueles que estão viajando, né, aproveitem aí o feriadão e que Deus abençoe, tá? Um abraço.